esta ocasião. E para isso eu gostaria que os irmãos, os jovens aqui presentes, abrissem suas Bíblias no Evangelho de Jesus escrito por João, no capítulo número 8. Deus abençoe a nação, a gente, as demais irmãs. Deus em Cristo abençoe. Carecemos, irmãos, a ajuda de Jesus e também da oração e da atenção de toda a igreja. João, capítulo número 8. Vamos ler, irmãos, a partir do versículo de número 1. Vamos ler inicialmente os versículos 1 ao 5. Diz assim a palavra de Deus: Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Quantos podem dizer amém, irmãos? Queridos, Evangelho de Jesus escrito por João. E nós sabemos que o objetivo maior de João ao escrever o seu Evangelho era demonstrar que Jesus não era apenas verdadeiro homem, não era apenas 100% homem. O objetivo principal de João ao escrever o seu Evangelho era demonstrar que Jesus era e é o próprio Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui nessa oração. Quem aqui reconhece que Jesus é Deus? Levante a mão e dê uma glória bem bonita para ele. Jesus é Deus. É tanto que, diferente de Mateus e de Lucas, que relatam genealogias, as genealogias de Jesus, Mateus até Abraão, porque o objetivo de Mateus era mostrar que Jesus era o rei dos judeus, da descendência de Davi, de Abraão, passando por Davi, e Lucas até Adão, porque o objetivo de Lucas era demonstrar que Jesus era verdadeiro homem. Claro, irmãos, isso é uma realidade que está muito clara na Bíblia Sagrada, de que o nosso Jesus, o Jesus que está presente aqui neste ciclo de oração, é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, mas nem sempre essa foi uma verdade tão óbvia, tão fácil de se entender para a igreja, tanto que as grandes heresias ao longo da história da igreja giraram em torno da pessoa de Jesus. Uns diziam que Jesus era Deus, mas não era homem. Outros diziam que Jesus era homem, mas não era Deus. Mas a Bíblia demonstra tanto que Jesus era homem, como que Jesus era e é Deus. Essa é uma verdade sublime, hoje, de fácil aceitação e compreensão, porém, ela é ainda sublime e é misteriosa. Eu ouvi o pastor Ezequias, que considera o maior teólogo das Assembleias de Deus no Brasil e um dos maiores do mundo, e ele disse: olha, irmãos, quando a gente entra no ser de Jesus, é impossível a gente discernir, distinguir até onde vai a sua natureza humana e até onde vai a sua natureza divina. A gente sabe que elas estão ali, mas é impossível a gente penetrar neste mistério, porque isso é algo sublime demais. Mas voltando para João, o objetivo de João era demonstrar que Jesus era Deus. Prova disso é que ele começa o seu Evangelho afirmando que Jesus é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era quem, irmãos? Deus. E esse Verbo, é claro, é Jesus. E aí, João vai narrar algumas passagens do ministério de Jesus para confirmar justamente essa verdade de que Jesus era Deus. Por isso que João, ele escreveu o capítulo 8 do seu Evangelho. Claro que naquela época não tinha capítulo. E nesse capítulo 8, essa seção que trata sobre a mulher adúltera. E como que o relato sobre esta mulher adúltera demonstra que Jesus era Deus? Porque aqui Jesus vai perdoar pecados. E só quem pode perdoar pecados, quem é, irmãos? É Deus. Deus. Então, se Jesus perdoou pecados, é porque Jesus é Deus. E ele perdoou, franqueou o perdão dos pecados de toda a humanidade. Claro, só aproveita esse perdão de pecados aqueles que se arrependem e creem. E eu creio que, se não todos aqui, a maioria já experimentou o perdão dos seus pecados.
pecados. Onde estão os perdoados por Jesus aqui nessa tarde, irmãos? Então, esse relato vai demonstrar mais uma vez que Jesus é Deus, uma vez que Ele vai perdoar os pecados desta mulher, e como só quem pode perdoar pecados é Deus, Jesus perdoou pecados, logo Jesus também é Deus. Agora, vamos à passagem, irmãos. Vamos devagar, analisando, extraindo algumas lições. Cada um tem o seu jeito de pregar, de ministrar, não é? Aí eu vou assim um pouco mais devagarinho, analisando a passagem, extraindo as lições, e a gente vai mastigando, comendo a palavra, e o Espírito Santo vai agindo durante a ministração da palavra. Observe, por favor, o capítulo 8, versículo 1. Quando eu parar, vocês completam, para eu ter certeza que está todo mundo acompanhando, principalmente os jovens. Diz assim, capítulo 8, versículo 1. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os o que, irmãos? Muito bem, ensinado. Agora veja o que está escrito no versículo 3. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Observe, irmãos, esse relato, escrito por João, representa mais uma tentativa dos escribas e dos fariseus em apanhar Jesus em alguma contradição. Esse relato é só mais um relato em que os religiosos daquela época tentaram apanhar Jesus em alguma contradição. Para quê? Para ter do que acusá-lo. E tendo do que acusar Jesus, eles iriam, eliminar Jesus do cenário religioso de Israel. Eles iriam silenciar Jesus. Eles iriam censurar Jesus. Para quê? Para que Jesus não continuasse causando o prejuízo que estava causando a religiosidade judaica daquela época. As pessoas estavam deixando de seguir os escribas, os fariseus, os saduceus, os zelotes, os essênios, para seguirem a Jesus. Porque Jesus ensinava de forma diferente dos escribas e fariseus. E no ministério de Jesus aconteciam coisas que não aconteciam no ministério dos escribas e fariseus. E aquilo despertou a fúria, a ira, o furor dos escribas e fariseus contra Jesus. E eles queriam a todo custo apanhar Jesus em alguma contradição. E para apanhar Jesus em alguma contradição, eles levaram essa mulher que estava em pleno ato adulterando. Mas a gente, antes de voltar para esse relato, eu queria só mostrar alguns outros relatos dos escribas e fariseus tentando apanhar Jesus em alguma contradição para ter que acusá-lo. Eu não preciso dizer a vocês que eles tentaram, mas não conseguiram. Nunca eles conseguiram deixar Jesus encurralado, sem saída e sem uma resposta. Mas tentaram ao longo de todo o ministério. E se os evangelistas escreveram essas tentativas de apanhar Jesus em alguma contradição, é porque elas são importantes para nós. Além dessa, do capítulo 8, para a qual a gente vai voltar daqui a pouco, eu gostaria de citar algumas outras tentativas de escribas e fariseus de apanharem Jesus em alguma contradição. E uma delas é quando eles questionaram Jesus acerca do tributo. Venha comigo para Mateus capítulo 22. Abra sua Bíblia, deixe a sua Bíblia aberta, só feche no final da ministração, tá certo? Mateus capítulo 22, veja aí, por favor. Versículo 15 a seguir. Tentativa dos religiosos de apanharem Jesus em alguma contradição, deixarem Jesus sem saída, sem resposta. Capítulo 22, versículo 15 diz assim: então, retirando-se os fariseus, consultaram-se entre si como surpreenderiam em alguma palavra. Está vendo, irmãos? O ar que os fariseus e os escribas respiravam era tentar apanhar Jesus em contradição, era tentar prender Jesus, era tentar matar Jesus. Eles viviam em função disso. Eles estavam mais uma vez, se consultando entre si, fazendo conspirações para ver como destruiriam o ministério de Jesus e a própria pessoa de Jesus. Versículo 16, por favor, veja aí. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. É interessante, né, irmãos? Que eles se
se aproximaram de Jesus com uma intenção impura e maliciosa contra Jesus, mas a princípio eles disseram somente verdades de Jesus. Mas essas verdades que provinham dos lábios não estavam, olha, alinhadas com o coração. Por isso que Jesus os chamou daquilo que eles de fato eram. E o que é que eles eram? Eles eram hipócritas, dissimulados, falsos. Literalmente, irmãos, a palavra hipócrita significa mascarado. Eles eram uma coisa, mas usavam uma máscara para parecer que eram outra coisa. Veja, eles estão elogiando Jesus, mas o coração deles está cheio de malícia, cheio de perversão e de maldade em relação a Jesus. E aí eles se aproximam e dizem somente palavras boas e verdadeiras acerca de Jesus. E eu abro um parênteses para dizer: o crente, diferente de escribas e fariseus, não pode ser hipócrita. O crente tem que ser sincero. Porque enquanto os hipócritas se colocavam máscaras de cera no rosto para representar um papel que eles não eram os atores e atrizes daquela época, o sincero é aquele que é sem cera, sem máscara de cera, sem máscara, sem dissimulação e sem falsidade. O crente tem que ser o que ele de fato é. Quem diz amém por isso, irmãos? Eles só despertaram para ver se desarmavam a Jesus, né? Porque elogiando, eles iam, quem sabe, baixando a guarda de Jesus. Mas Jesus é Jesus, né, irmãos? Veja o versículo 17, por favor. Olha aí a pergunta que eles lançam para Jesus para tentarem apunhar Jesus em alguma contradição. Versículo 17, veja aí na sua Bíblia. Diz assim: dize-nos, pois, o que te parece? O que é que o senhor acha? É lícito pagar o tributo a César ou não? Devo ou não pagar tributos, impostos a César? Olha, onde é que está a armadilha aqui? Se Jesus dissesse, é lícito, vocês têm que pagar imposto a César, eles iriam dizer: o senhor é cúmplice do paganismo, da idolatria e da imoralidade de César. Porque o que é que os judeus se revoltavam naquela época? Porque os impostos deles serviam para bancar, para custear o culto pagão, a idolatria, o luxo e a imoralidade de César. E eles não achavam aquilo correto, porque eles serviam ao único e verdadeiro Deus. E como é que eu vou dar dinheiro para ele fabricar ídolos e bancar sacerdotes e construir templos para cultuar esses deuses? Então, eles queriam que Jesus dissesse: é lícito pagar imposto. Se Jesus dissesse isso, eles iam dizer: o senhor é cúmplice de César. O senhor, olha, está conluiado com César. Quem está entendendo até agora, diga amém, irmãos. Por outro lado, olha a armadilha. Se Jesus dissesse: não é lícito, não pague imposto, sabe o que é que eles iam acusar Jesus? De reacionário, de revolucionário. Eles iam dizer: olha, César, tem um homem lá nas regiões da Galileia e da Judéia que está se dizendo rei e que está dizendo que não é para pagar imposto ao senhor, não. Ele vai se rebelar contra o senhor. E aí Jesus seria preso e provavelmente morto. Então, quando eles fizeram essa pergunta a Jesus, certamente disseram: finalmente pegamos Jesus em contradição. Vamos pegar Jesus em contradição. Finalmente vamos deixar Jesus sem saída. Ele não vai saber o que vai responder. Mas veja a continuação do texto, irmãos. Veja se alguém pode deixar Jesus sem saída. Versículo 19: mostrai-me. Não, versículo 18: Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, que Deus nos livre da malícia. Quem diz amém, irmãos? Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro, um denário. Só olha, me deu uma moeda aqui, uma moeda. Aí quando pegaram a moeda, aí lá vai Jesus, versículo 20. E ele disse-lhes: de quem é esta efígie e esta inscrição? Olha, de quem é essa face aqui, impressa, esculpida, aqui nessa moeda? De quem é? Versículo 21. Disseram-lhe eles: de César. Então ele, Jesus, lhe disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. César merece isso aqui, olha, uma moeda, esse imposto. Então dê a
César o que é de César. Agora, a Deus o que é de Deus. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Mas a quem honra, honra, e a quem glória, glória. César merece imposto, mas Deus merece honra, glória, louvor e adoração. Quem dá uma glória para esse Deus maravilhoso, irmãos? Jesus saiu. Eles pensavam que teriam deixado Jesus sem saída, mas Jesus mostrou a saída. Veja aí, versículo número 22. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e deixando-o se retiraram. Ou seja, tentaram apanhar Jesus em alguma contradição, mas não conseguiram, porque Jesus é a própria sabedoria de Deus. Mas há um outro caso em que Jesus, os escribas e fariseus religiosos da época, tentaram apanhar Jesus em contradição e não conseguiram. É o caso seguinte, vamos lá, vamos prosseguir na leitura do texto, versículo 23, veja aí. No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse: se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, irmãos, era uma lei da época. Se um casal, um rapaz e uma moça se casassem, e por exemplo o rapaz morresse, o irmão dele tinha que se casar com a moça, com a viúva, se ele morresse sem deixar filhos, para suscitar descendência daquela família. Aí eles disseram: olha, foi Moisés que disse. Veja como ele está colocando Moisés na frente. Aí veja que ele diz no versículo 25: esse caso que eles vão relatar agora, irmão, das duas uma, ou aconteceu e foi o único na história, ou, como o pastor Ezequiel Soares disse, dificilmente aconteceu. E vocês vão entender porque dificilmente esse caso de fato aconteceu. Mas eles disseram, veja o versículo 25, por favor. Ora, houve entre nós quantos irmãos? 7. Perceba isso, 7. O primeiro, tendo casado, fez o que, irmãos? Ele morreu. E não tendo descendência, deixou a sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, primeiro casou, morreu, e tudo indica que morreu rápido, porque morreu sem deixar filhos. Aí o irmão dele foi e casou com ela, o segundo irmão. Versículo 26. Só que aconteceu, irmãos, que o segundo morreu também. Aí o terceiro casou com ela e morreu também. Irmãos, a partir do terceiro, certamente ninguém vai se casar com essa mulher. Agora, porque quem é que ia confiar, irmãos, em casar com uma pessoa dessa? Ora, ela já matou o primeiro. O segundo casou e morreu rápido também, não deixou filho. O terceiro, irmão, já ia ficar desconfiado. Agora imagine o sétimo. Então, provavelmente, isso aqui foi um caso inventado pelos saduceus. Mas suponhamos que isso foi verdade. Ela enterrou 7 maridos. Aleluia. Veja aí, irmãos. Agora, no final das contas, não era possível, né, irmãos? Ela também morre. Veja o versículo 27. Por fim, depois de todos, morreu também quem, irmãos? A mulher, a benedita, morreu. Agora, irmãos, olha aqui para mim, porque o que está acontecendo? Os saduceus, mais uma vez, estão tentando apanhar Jesus em alguma contradição, deixar Jesus encurralado e sem saída, para ter o que acusá-lo. É isso que está acontecendo aqui. Aí veja a pergunta, versículo número 28. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Irmãos, Jesus vai dar a resposta, a única resposta que poderia ter dado. Ele era o mestre, ele era e é o mestre dos mestres, que tem resposta e saída para tudo. Aí veja o que Jesus vai dizer no versículo 28. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casar, mas serão como os anjos do céu. O que é que Jesus está dizendo? Duas verdades aqui, tá certo, irmãos? Primeiro, que quando nós ressuscitarmos para a vida eterna, não haverá mais laços matrimoniais entre as pessoas. Nós não nos casaremos, não procriaremos. O número de
será o mesmo por toda a eternidade. E à luz do que Jesus está dizendo, depois da ressurreição, sem casamento e sem procriação. Todo mundo entendeu? Diga amém, irmãos. Então, essa é uma verdade. Por quê? Porque nós seremos como os anjos. Observe, nós não seremos anjos. Como diz o anjo do hino, né? Como anjo serei. Não, irmãos, nós não seremos anjos. Nós seremos como os anjos neste aspecto. Porque os anjos foram criados todos de uma vez só. Adultos, por assim dizer. Perfeitos. Sem possibilidade de procriação por quando eles são assexuados. Então, nesse aspecto, na ressurreição, nós também seremos como os anjos, porque não vai haver procriação. Portanto, não vai haver vínculo, matrimonial. Então, ela não pode ser mulher de ninguém. E segundo, ela não vai ser considerada esposa de ninguém, nenhum dos 7 seria considerado seu esposo, porque a morte, dissolve o casamento. É o que está lá em 1 Coríntios 7. A mulher está ligada ao seu marido enquanto viver, mas morto o marido, ela está livre para se casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor, ou seja, com uma pessoa que professe a mesma fé. Então, a morte dissolve o casamento. E, além disso, irmãos, na eternidade não vai haver procriação. E aí Jesus prossegue dizendo, vamos dar uma carreirinha, irmãos, versículo 31 diz assim: e acerca da ressurreição dos mortos, não tem livro que Deus vos declarou dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas de quem, irmãos? Dos vivos. Por quê? Porque para Deus, irmãos, todos vivem. Deus se identifica como Deus de Abraão, Isaque e Jacó muito depois deles terem morrido. E por que Deus continua sendo Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mesmo depois da morte deles? Porque eles morreram em relação à vida aqui e foram viver no paraíso. Então, para Deus, quem está vivo, e quem morreu, salvo, está vivo diante dele. Quem dá uma glória para Jesus por isso, irmãos? Então, tentaram apanhar Jesus em alguma contradição e não conseguiram. No outro caso, somente para citar, foi quando perguntaram a Jesus sobre o batismo de João. Ou seja, sobre com que autoridade ele fazia o que ele fazia no seu ministério. Aí Jesus devolveu a pergunta com outra pergunta. Disse: olha, vocês querem saber com que autoridade eu expulso demônios, eu curo os enfermos, eu ensino, eu prego? Sim. Eu vou fazer uma pergunta a vocês, e se vocês responderem, eu também respondo a pergunta de vocês. Qual é, Jesus, a pergunta? A pergunta é a seguinte: o batismo de João era dos céus ou era dos homens? Aí eles pararam, coçaram a cabeça. Porque se eles dissessem, o batismo de João era de Deus, era do céu, Jesus ia perguntar: por que vocês não creram nele? E se eles respondessem, o batismo de João era dos homens, a multidão tinha João como profeta e ia matar todos eles. Aí disseram assim: Jesus, a gente não sabe de onde era o batismo de João, mas Jesus disse também: eu não digo com que autoridade eu faço o que eu faço. Tentaram apanhar Jesus em alguma contradição, mas não conseguiram e nunca ninguém vai conseguir. E eu abro um parênteses para fazer uma aplicação para a igreja aqui em Casa Amarela nesta tarde, para dizer o seguinte: Jesus tem saída para tudo. Você pode dizer isso ao irmão que está do seu lado? Porque eu creio que chegou gente aqui que está vivendo dilema, está vivendo problemas, está olhando para um lado, está olhando para o outro, não está vendo saída, não está vendo solução, não está vendo como isso vai se resolver, mas o Senhor nos trouxe aqui na tarde deste dia para dizer: Jesus tem saída para tudo, Jesus é a saída para tudo. Diga para o Senhor que está do seu lado: Jesus tem saída. Jesus tem saída. E eu creio que hoje uma porta de saída está se abrindo hoje na sua vida. Aleluia. Até hoje você não enxergou a solução. A partir de hoje os seus olhos estão se abrindo e uma porta grande de Deus está se abrindo e você vai entrar por ela e vai escapar em nome de Jesus. Levanta a sua mão para dar um brado.
situação de João 8, lá mais à frente. No caso da mulher adúltera, o objetivo era arrancar uma declaração de Jesus. Porque, veja, trouxeram a mulher que foi pega em pleno ato adulterando para Jesus. E queriam a opinião de Jesus. Versículo 5. Tu, pois, que diz? O que é que o Senhor diz disso aqui? Porque na lei de Moisés, ele mandou que elas fossem apedrejadas. E o Senhor Jesus, o que é que o Senhor diz? Então, observe, eles queriam uma declaração de Jesus. Eles queriam uma confissão de Jesus. Caso Jesus dissesse que a mulher deveria ser absolvida, solta, os escribas e fariseus o acusariam de blasfêmia, de rebelião. Como é? Quer dizer que ela deve ser solta, Jesus? Mas na lei de Moisés está dizendo que ela deve ser apedrejada. Então o Senhor é um desobediente à lei. O Senhor é um blasfemo da lei. O Senhor está se rebelando contra a lei de Moisés, e quem se rebela contra a lei de Moisés tem que morrer. Então, eles trazem Jesus e perguntam: o que é que o Senhor diz? Esperando que Jesus dissesse: seja absolvida ou seja condenada. Porque se Jesus dissesse: seja absolvida, seja solta, seja liberada, então Jesus seria um blasfemo. E se Jesus dissesse: não apedreja a bichinha não, ou seja, apedrejem ela. Se dissesse não apedreja, era blasfemo. Se dissesse apedreja esta mulher, que ela é uma adúltera, eles iam dizer: onde está o teu amor? Onde está a tua graça? Onde está a tua misericórdia? Sabe o que Jesus fez diante dessa ação maliciosa dos escribas e fariseus? Veja o versículo 5, por favor. Versículo 6, melhor dizendo. Isso diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo aonde, irmãos? Na terra. Sabe qual foi a primeira atitude de Jesus diante dos maliciosos? Diante daqueles que o afrontavam? Diante daqueles que estavam querendo apanhá-lo em alguma contradição? A primeira atitude de Jesus foi o silêncio. Jesus ignorou os maliciosos. E eu aprendo isso, irmãos, com Jesus. A primeira atitude de um crente diante de pessoas maliciosas, malignas, maldosas, deve ser o silêncio. Deve ser ignorar. Os irmãos entenderam? Digam amém, irmãos. Porque eles são instrumentos do maligno para te provocarem. E uma vez que eles conseguirem te provocarem e a tua ira se acender e você agir movido pela ira. Eu ouvi o pastor José Wellington dizer uma vez: a raiva é uma péssima conselheira. Geralmente quem age movido por raiva, por ira, por aborrecimento, faz o que não deve fazer e depois vai tentar juntar os cacos do vaso que ele mesmo quebrou no momento de ira. Então, se alguém está te afrontando, se alguém está te provocando, se alguém é malicioso contra você, ofereça o silêncio como resposta. A gente está no ciclo de oração, né? Diga para o crente que está ao seu lado: fecha a boca. Crente do pavio curto, fecha a boca. Crente que diz: eu sou crente, mas não sou besta não, fecha a boca. Crente que diz: eu sou crente, mas ele vai se ver comigo, ela vai se ver comigo, eu vou devolver em dobro o que ela está fazendo comigo. Deus está dizendo: pare. O Espírito Santo está colocando freio em você e está dizendo: imite o meu filho Jesus. Fecha a boca e ignore os inimigos lá do Senhor, porque senão o prejuízo vai ser grande. Quem dá uma glória para Jesus por isso, irmão?
ignorarmos essas pessoas não é suficiente, porque eles insistiram com Jesus. Jesus os ignorou e eles insistiram com Jesus. Veja aí capítulo 8, versículo 7, por favor. Olha o que está escrito. E como insistissem, perguntando-lhe, eles insistiram com Jesus. Tem pessoas que são insistentes, não é, irmão? Tem pessoas que a gente olha assim e diz: meu Deus, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais o que dizer, eu não sei mais como agir, não sei mais como reagir, porque essa pessoa insiste comigo 24 horas por dia e parece que não desiste nunca. Eles insistiram com Jesus, mas olha aí o que vai acontecer agora, irmãos. Foi então que Jesus, mostrando a sabedoria suprema, deu a resposta e mostrou a saída para aquilo que parecia não ter saída. Versículo 7 ele diz: e como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra quem, irmãos? E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Qual foi a reação deles? Versículo 9: quando ouviram isso, saíram um a um e começaram a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava do pé. Quando Jesus rompeu o silêncio, foi para mostrar a saída para aquilo que parecia não ter saída. Ele nem disse que absolvesse, nem disse que condenasse, porque não podia dar nenhuma das respostas. Ele disse: dentre vós estão aí com as pedras na mão. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Irmãos, isso aqui é algo tão sublime, porque com essa resposta, preste bem atenção para entender, Jesus mostrou a hipocrisia dos acusadores daquela mulher. Pela reação deles de soltar as pedras e ir embora, tudo indica, observe isso, que eles, escribas e fariseus, acusadores daquela mulher, eram tão pecadores quanto aquela mulher adúltera. Talvez alguns deles estavam vivendo o mesmo pecado daquela mulher, ou seja, prostituição. Como é que o senhor diz isso, irmão Paulo? Baseado em que o senhor diz isso? Em Romanos capítulo 2, dá tempo ainda? Tá? Romanos capítulo 2, versículo 17, só para a gente compreender isso. Eu estou dizendo que quando Jesus deu essa resposta, Jesus desnudou o coração daqueles homens, denunciou a sua hipocrisia, e eles, pela reação de desistirem de apedrejar aquela mulher, certamente estavam no mesmo pecado daquela mulher: prostituição, adultério. Capítulo 2, versículo 17, veja aí, por favor. E eis que tu, que tens teu sobrenome judeu, e repousas na lei, te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confia que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas. Veja o versículo 20: instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade da lei. Tu, pois, olha a hipocrisia agora, irmãos, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Vocês esbravejam e dizem: olha, não furtem. Vocês estão furtando. Isso é hipocrisia. Versículo número 23, versículo 22. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Então, esses escribas e fariseus, esses religiosos para quem Paulo está escrevendo, são os mesmos da época de Jesus. Eles eram hipócritas porque eram apenas religiosos e viviam os preceitos humanos e não a lei de Deus. Aí quando Jesus disse: quem dentre vós está sem o mesmo pecado dessa mulher, atire a pedra. Como eles certamente eram imorais, perderam a força. Jesus mostrou a incoerência deles. Eles soltaram as pedras e foram embora. Mais uma vez, Jesus mostrou a saída para aquilo que não havia saída. Mas eu quero começar a encerrar
trazendo mais outras duas aplicações desse texto para nós. A primeira delas é que Jesus deu um livramento de morte para aquela mulher. E enquanto eu estava meditando nisso, eu senti de Deus dizer isso aqui hoje à tarde. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Não dormirá o guarda de Israel. Não dormirá o guarda de Israel, nem tosquenejará. Eu vim aqui hoje da parte de Deus para dizer a você: Deus, por esses dias, estará te dando livramento de morte. Vocês me ouviram? Livramento de morte. Você pode dizer ao grande que está no seu lado: Deus é livramento na sua vida. Quem pode adorar o Deus do livramento? A mocidade pode adorar o Deus do livramento. Deus é livramento de morte. Olha, irmãos, quando Deus quer livrar, Ele livra, mas livra mesmo. Só para citar um exemplo para vocês, que a gente vivenciou lá na área. Um dia, um certo homem que vivia uma vida muito errada, criminosa, se converteu. E ele passou a frequentar uma das congregações lá da área. Congregação pequena. E aí, irmãos, devido à vida que ele levava, ele estava jurado de morte pela aquela facção a qual ele fazia parte. E aí, um dia de domingo, congregação pequena, abarrotada de crentes. Ele entra, sinceramente, irmãos, não sei se verdadeiramente convertido ou tentando se esconder ou amisiar-se ali dentro. E ele senta no segundo banco, na entrada da congregação lá direito. Na hora, irmãos, da oração, depois da oferta, depois da leitura, a igreja sentou-se. Quando ia acolher a oferta, 2 homens entraram encapuzados na congregação. Ficaram de frente para ele e efetuaram 12 disparos contra ele. 8 bateram nele. Infelizmente ele veio a óbito. E o livramento, irmão Valber? Tinha uma moça atrás. E essa moça levou 3 tiros. Porém, os 3 tiros que ela levou foi de raspão. Um bateu no braço e raspou, bateu na barriga e raspou, bateu na perna e raspou. Quando ela saiu de lá, disse: olha, 3 tiros, não tem como sobreviver. Foi para o hospital. Sabe o que acontece, irmão? No outro dia ela estava de alta. Porque Deus é um Deus de livrar. E o outro irmão foi atingido apenas no pé. Então, Deus naquele dia, de uma forma sobrenatural, estendeu a mão. Infelizmente aquela pessoa partiu. Se convertido ou não, Deus é quem sabe. Mas dos dele, Deus cuidou naquela noite. E eu quero dizer mais uma vez: Deus vai te dar livramentos. Não apenas a você, Ele vai dar livramentos aos seus. Quando acontecer, você vai se lembrar dessa palavra. Dê uma glória para Jesus, bonito. Mas eu quero encerrar com a última lição. Primeira, Deus é Deus de livramento. Segundo, aquela mulher, irmãos, com certeza, diante daquela circunstância, daquela situação ali que se montou, ela segurada, né, pelos escribas e fariseus, sabendo que a lei de Moisés mandava apedrejar, diante de Jesus, certamente, irmãos, uma angústia, um pavor, um pânico. Quem sabe, no auge daquela aflição, disse: Senhor, eu só queria mais uma chance para recomeçar. Eu peguei, tenho feito o que é mal aos teus olhos, mas eu só queria 2 chances. Sei que não mereço, mas eu só queria uma chance de recomeçar.
som dos corações. Aleluia. Pode orar, irmãos, pode glorificar já por Jesus, dos recomeços e das novas oportunidades de estar aqui no ciclo de oração em Casa Amarela hoje. Eu certamente disse, eu vou dar uma outra oportunidade a ela. Ela não sabe como, mas eu vou dar uma oportunidade a ela. Para ela recomeçar. E aí, irmãos, quando Jesus deu a resposta e ficou somente Jesus e a mulher, versículo 10. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques. Mulher, eis que eu te dou uma oportunidade de recomeçar. Eis que eu te dou uma oportunidade de fazer diferente. Eis que eu te dou uma oportunidade de recomeçar. Aquela mulher nasceu de novo, né? E ela certamente aproveitou aquela oportunidade de recomeço. E eu encerro dizendo isso nessa brisa que está soprando entre nós. Deus é Deus de recomeço na sua vida. Deus está te dando uma nova oportunidade hoje, na tarde de hoje, aqui nesse ciclo. Ele está dizendo: recomeça, minha filha. Recomeça, jovem, recomeça, moço, recomeça, moço. Faz diferente a partir de hoje. Ninguém te condenou, eu também não te condeno, estou vendo arrependimento. Agora vai e não peques mais. E eu sei que tem pessoas que são torturadas pelos erros do passado. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu não sou psicólogo, mas eu sirvo ao supremo psicólogo dos céus e da terra, que é Jesus de Nazaré. Confie no perdão que Jesus te deu. Claro, se é membro da igreja e algo mais grave aconteceu, você procurou um ministério, você foi tratado, você foi reconciliado, você recomeçou, e ainda assim o fantasma do passado te assusta, te oprime, te atemoriza. Certamente essa palavra não é para todos, mas se for para um, já está valendo esta palavra. Deus está dizendo: confie na minha graça e na minha misericórdia na sua vida. E às vezes quem está de fora não compreende a graça superabundante de Deus, diz assim: mas nunca mais ele vai ser o mesmo, mas nunca mais ela vai ser a mesma. Realmente não vai não. Se houve um arrependimento sincero, ele vai ser maior, ela vai ser maior. Por que, irmão Valber? Porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Deus de recomeços, Deus de novas oportunidades, Deus que está te dando mais uma oportunidade de recomeçar de uma forma diferente. Ele está dizendo: a glória é maior, a glória vai ser maior na tua vida. Quem sente que assim abre a boca para adorar e glorificar o Senhor, sim.